Eu fiquei até meia-noite e pouquinho. Acabou de fazer. Dá pra pisar já. Eles concretaram isso agora, né? Foi. Isso foi ontem. Ah, foi ontem, viu? Foi. Mas dá pra pisar já. Vai rolar umas atividades que em conjunto com a casa. Então, assim, essa chegada é uma chegada que vai rolar também. Não, você tá falando que vai chegar na grelha. Não, vai ter um espaço. Vai ter a grelha e um espaço. Isso é que ele está dizendo, pelo menos de 1 metro. Isso. Isso, 1 metro, né? Isso. Cara, espaço para a árvore ali, cara. Olha a árvore. Olha o homem aqui. E aí, Matheus, tá curtindo? Deixar ela, maravilha. Isso. O concreto aqui é uma coisa também que chama muita atenção, porque as pessoas, pelo fato da gente ter feito aqui mesmo no local, e foi feito na betoneira manualmente, né? As pessoas chegam e imaginam que isso aqui foi feito na concreto usinado. Eu falo, não, foi feito na betoneira mesmo, na unha mesmo. Eu sempre brincava com os meninos, é sangue, suor e lágrima. Valeu a pena ter vindo, né, Jean? Não, cara, quando eu vi, eu falei, cara, tem que ter essa parte. Cara, tá muito frio. Vocês estão vendo o Diário de um Confinado? Não, com Bruno Mazeu? Tá a cara do Vai esperar. Sabe o que o Daniel tá aparecendo? Tá a cara do quarentena. a cara da quarentena. Daniel, vamos colocar ele aqui? Pode colocar aí. Não, por aí. Eu deixo isso pro Matheus. Eu fico Não, na cidade. a gente já fez obra remota Não, já em fiz. cidades remotas, né? Em lugares que tem uma estrutura de comunicação. É uma desintoxicação, exatamente ir de Brasília para Cavalcante. Você vai baixando o ritmo, aí você chega, eu acho bom demais. Essas abordagens e diferenças, às vezes, de alguns projetos também podem ter relação com características pessoais, apesar de ser sempre um trabalho em grupo. E não é um grupo de 3, né? É um grupo de toda a equipe. Isso é uma coisa muito particular do escritório. A gente foi fazer uma contabilidade de quantas pessoas já tinham passado pelo escritório. E deu um número, mais de 50 já passaram estagiários ou como arquitetos, né? A maioria da nossa equipe começou como estagiário. Então, eu acho que de alguma forma a gente influencia, lógico. Eles estão ali numa fase inicial de carreira, mas o que acontece? Quando essas pessoas saem, eu não vejo elas fazendo o que a gente faz. Elas têm uma personalidade própria. Buscaram a gente para fazer o projeto de uma casa nesse terreno que eles têm, que é isolado de Brasília. E é um terreno que eles sempre tiveram lá e sempre iam passar fim de semana lá, eles gostam desse contato com o cerrado e tal. E aí levaram para a gente essa demanda não, a gente quer uma casa para a gente passar fim de semana aqui. Então essa foi a primeira demanda deles. A questão também deles não morarem lá, né? Que eles iriam visitar a casa algumas vezes na semana. Então, várias informações que eles trouxeram para a gente fizeram esse caldo inicial aí que a gente usa para
para começar a direcionar a nossa proposta, né? E eu lembro que a gente conversou muito sobre essa ideia do que tipo de arquitetura poderia resistir a um lugar que não tem manutenção, né? Que não é para você pintar toda hora, tem muita poeira, não tem estrada de asfalto e tal. E isso também tem a ver com a mão de obra que a gente conseguia, que não era uma mão de obra muito qualificada que a gente conseguiria levar até lá para se instalar lá. Então é uma casa que ela se construiria diferente de uma casa urbana e se comportaria diferentemente de uma casa urbana em termos de manutenção e uso, né? Até o próprio layout. A gente estava imaginando algo diferente de uma casa urbana, né? Isso que o Matheus falou a respeito de mão de obra, tinha que ser um projeto que recebesse bem, de certa forma, as imperfeições da construção. Que não precisassem de manutenção, né? Que eles não recebessem pintura. A gente utilizou o tijolo, basicamente, o tijolo cerâmico, o concreto aparente, mas de uma forma que não fosse impecável. Ele tem essa característica mais imperfeita. Se fosse impecável, a gente não ia ficar chateado, não, mas a gente sabia que não ia ficar impecável. Tudo bom? E aí, cara? Oi. Você também? Mandou uma coisa pra gente. Maria, tudo bem? Joia. Você já tinha vindo aqui, já? Oi? Já tinha vindo? Não, adorei. Essa energia boa, né? Muito. Todo dia. Eu sei, mas tem que rolar amor, tem que rolar amor. Tudo bem? Já falam que acha a nossa arquitetura com cara de Brasília. Acho que o próprio nome Bloco foi para ter essa identificação direta com Brasília. Eu não acho isso ruim, não. Eu sou brasiliense. O Henrique é o único brasiliense da Gema. Você é da onde? Eu sou de Niterói, eu morei lá há uns 7 anos. Cara, o Cerradão deu uma crescida. O Henrique é um ano mais velho e a gente se conheceu em um outro escritório de arquitetura, onde nós 3 estagiamos. Então, a partir dali a gente se identificou. Tem uma história engraçada com o Henrique. Ele tinha um perfil um pouco diferente do meu perfil e do Matheus também. Então eu não simpatizava muito com o Henrique no início. E isso também era recíproco pela parte do Henrique. O Henrique também não gostava muito de mim. Só que nesse escritório a gente adquiriu admiração um pelo outro. Na verdade, o primeiro trabalho que ocorreu nessa sociedade foi entre nós 2. E aí depois a gente chamou o Matheus para fazer um outro trabalho e aí o escritório nasceu. Esse prédio sabe quando você relaciona um edifício a uma casa, mesmo não sendo a sua casa? Eu venho para cá e me sinto bem. De certa forma é um porto seguro para a gente, que é arquiteto. E o que eu vivi aqui, os 5 anos que eu vivi aqui, foram muito importantes na minha formação, como pessoa, entendeu? Há uma diferença entre esse processo de amadurecimento profissional e amadurecimento pessoal. Eu vim de uma cidade interior, de 200 mil habitantes, e caí em uma das melhores universidades do país, né? Nessa mistura de gente também de todo o país. O Matheus, meu sócio, é do Rio, Henrique é daqui de Brasília, eu era baiano, quer dizer, sou baiano. Isso, de certa forma, deu para a gente uma certa liberdade de experimentação. Esse descompromisso, de certa forma, com um pensamento pré-estabelecido faz parte do nosso trabalho. E a gente segue um pouco isso, tanto é que a gente não tem uma linha condutora estética, como você falou, que caracteriza isso, até porque a gente é muito pragmático. A gente não procura a estética como reflexo da arquitetura. Mas se você pensar todo o projeto da cidade, depois da universidade, estava alinhado com aqueles ideais ali da época, né?
E como ela foi, não só a ideia da universidade, mas a forma que ela foi construída também, era muito experimental, né? Você teve uma construção pré-moldada gigantesca, assim. Era um espírito que olhava muito para o futuro, muito experimental, muito otimista, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque não é só o prédio também, mas aquele prédio representa um monte de coisa, uma atitude, na verdade, que eu acho que hoje em dia até faz falta, né? A gente vê atualmente. Quem estava à época construindo a cidade, não só na parte de arquitetura, né? Oscar, um gênio, Lúcio, Darcy Ribeiro na educação, enfim, era um time de gente ali muito feliz, né? E eu acho que isso representava um momento do país muito interessante. Então, eu acho que isso, além dos prédios serem incríveis, assim, em termos arquitetônicos, para mim me emociona muito. Pensar como que eles foram concebidos à época, assim, é muito bonito. Aqui é um escritório de advocacia, né, que é uma regulamentação recente. É importante dizer que é um escritório dentro de uma área residencial. É um prédio maçudo, né? Ele é um prédio grande. Então a gente precisava suavizar de alguma forma o desenho da fachada. A solução metálica ela também tinha esse aspecto mais tecnológico, mais industrial, que eles trabalham com energia, né? O branco e o cinza foram aplicadas aqui de forma que a gente uniformizasse essa quantidade de informação, né? Porque também tem muita instalação, é uma empresa, não é uma casa, tem sistema de alarme, sistema de incêndio, ar-condicionado central. Essa praça que vocês criaram com essas árvores aqui é para criar uma sensação de continuidade da própria rua, é isso? De certa forma é o que a gente quer fazer, né, de você trazer parte dessa vegetação externa para cá, mas também tem a ver com uma referência de alguma coisa que tinha aqui antes. A casa anteriormente tinha um jardim exatamente nesse ponto. Uma linguagem como essa, mais simples, mais leve, com menos informação, talvez te dê uma paz para trabalhar. Mas apesar desse processo que a gente teve de acompanhamento constante, de adaptações, o cerne do projeto ele se manteve desde o início. Filme Bloco, Museu da República, take 1. A gente está com uma carreira relativamente curta para o arquiteto, assim, a gente tem 20 anos de formado, já deu tempo da gente ver algumas obras nossas envelhecerem, né, e ficarem, assim. O que a gente tem buscado, assim, em termos de linguagem, essa simplicidade, ela ajuda na perenidade da obra também. Eu acho que você fazer uma obra concisa, ela envelhece melhor também, né? Para mim é muito por aí. Engraçado que, assim, no meio da carreira, a gente tinha um pouco do discurso atemporal, né? E a gente vê que, cara, besteira falar de atemporal na arquitetura, né? Tudo tem seu tempo. Eu acho que a gente busca a simplicidade, isso da forma que o Matheus falou. Essa perenidade é importante, mas ela vai ter o seu tempo, né? A nossa arquitetura, mais lá para frente, a gente vai poder avaliar, e algumas coisas a gente já avalia e não faz mais, e eu acho que isso é da profissão, né? Acho que a gente poder tomar novos caminhos, eu não digo nem evolução, eu acho que eu também não penso nesse sentido, se a gente está evoluindo, não, eu acho que o interessante é a gente poder exatamente experimentar, né?
experimentar os caminhos e ver o que funciona, de repente repetir um pouco lá na frente ou em outro caminho. 20 anos parece muito, mas não é pouco na arquitetura, né? A gente tem uma produção mais recente aí, a gente pode botar de uns 10 anos para cá, que a gente realmente tem uma produção mais consistente, mas a gente ainda tem muito a trabalhar, né? A gente está, talvez, aí no primeiro terço da carreira. De repente a gente chega aí nos 60 anos de produção. Assim, aquela pergunta que você fez antes, Jean, só porque eu fiquei pensando enquanto você estava falando aqui, é mega complexa, cara, porque assim, é muito difícil você falar de Brasília numa pergunta. Realmente, a escala que isso aqui tem, a experiência toda para o mundo, né? Nem no Brasil só, é uma coisa que é imensurável, né? A gente tem muita sorte de morar numa cidade como essa, que eu acho, que é uma experiência urbanística única, incrível, mundial mesmo, assim, né? E o ápice de um movimento brasileiro que também foi único. Então, assim, é um testemunho construído disso. Então, acaba sendo uma espécie de, sei lá, uma escola viva aí, que você anda na cidade, você olha os prédios, a gente, né, faz esse exercício de imaginar como é que ele foi feito, por quê, quem é o cliente, como é que foi construído, e você tenta, e aí você retira daquilo ali um espírito de época que você entende por que foi feito daquele jeito, e várias coisas a gente admira. Então, cara, acaba sendo uma fonte, sei lá, de inspiração constante. Isso aqui, as quadras residenciais e todo o projeto urbano, a visão que se tinha à época, né? Uma fonte de ensino do que deu certo e do que deu errado também. Eu não tenho uma visão tão romântica a respeito de Brasília. Eu acho que é uma cidade incrível, mas que tem problemas como qualquer outra cidade brasileira, né? Questões sociais. Agora, Brasília é um experimento, e é estranho falar isso, uma cidade é um experimento. É um resultado de um momento que, né, o movimento moderno, pelo menos na época, estava passando, e que culminou nessa cidade através do Lúcio Costa com soluções à época inovadoras, soluções à época revolucionárias. A superquadra é uma solução espetacular ainda e que é difícil hoje em dia você replicar isso em qualquer outra realidade. A gente está aqui no centro de Brasília. O que é esse espaço para você? Eu acho que o setor comercial sul é o espaço mais democrático da cidade. E isso foi um fator que influenciou na decisão de vocês de vir para cá? A reocupação do centro está acontecendo em muitas cidades brasileiras. Então, qual é o centro de Brasília? É o centro comercial, né? Não existe aquele centro antigo que a cidade expandiu, cresceu. Brasília tem um centro um pouco diferente daquele de outras cidades. E eu lembro que quando estudante eu passava, olhava, esse prédio estava completamente ocupado. Eu olhava assim, gente, um dia eu quero vir para cá. Acho que esse é o prédio. Eu acho esse um dos prédios mais importantes de edificação em altura da arquitetura brasileira, porque ele é inovador ao extremo. A gente
tem um sistema de ventilação e iluminação natural, de tubulação, de duto, toda essa parte que a gente não vê, que está dentro de parede, que está dentro, né, de shafts, que ele fez em 74 e até hoje é atual. Talvez essa abertura para que esses princípios que ele buscava de racionalidade construtiva, adaptação ao clima e adaptação ao programa que ele trabalhava, para a gente, como ideário de uma boa prática, é o que a gente considera de mais bonito da obra dele. A qualidade do espaço interno vem do espaço externo, porque ela é tão aberta para fora que essa transição é mais você se sente protegido suave, né? e não tem uma barreira, sabe? Não tem uma coisa... Não tem uma definição muito clara, assim, né? E eu acho que, assim, apesar dela ter esse aspecto de galpão, né? Porque é uma estrutura metálica pré-fabricada e telha inclinada, né? O telhado inclinado, ela tem um pouco da casa do interior, né? Do ladrilho. Ela tem uma forma que você consegue reconhecer como uma casa, né? Essa coisa do telhado. A base do projeto surgiu daí, da coisa mais simples. As esquadrias. A casa precisava ser o mais simples possível, entendeu? Então essa mistura, essa simbiose da cor da paisagem com a casa também foi determinante. Eu acredito que a crise hídrica está tratando de ajudar a colocar o Cerrado no seu devido lugar no entendimento das pessoas, porque o Cerrado é o berço das águas do Brasil. Por conta desse tipo de vegetação, que a gente tende a não gostar, essa vegetação faz com que a água infiltre no solo e abasteça as nascentes das 3 principais bacias hidrográficas do Brasil. E também tem a questão dos rios voadores, porque a água que evapora na floresta amazônica só chega no sudeste para chover no sudeste se ela puder atravessar o cerrado de pé. À medida que a gente vai desmatando o cerrado, esse rio não consegue mais chegar lá. Só depois de morar fora e trabalhar como paisagista é que eu voltei e vi a potência para o paisagismo que isso tinha. Antes eu achava lindo, maravilhoso, mas eu não via uma aplicação. E depois de trabalhar fora, eu voltei e falei, como que isso está sendo negligenciado? A Mari tem um trabalho muito bonito, que a gente já tinha utilizado em alguns projetos nossos. Começou na Casa Vila Rica, como o Henrique falou. Então, quando ela começou a procurar em viveiros espécies nativas, ela não achava. Assim, cara, como eu não consigo achar nenhuma espécie do cerrado? E aí ela começou a ver a dificuldade também que o próprio cerrado tem de reprodução de espécie. Então ela está sendo pioneira nesse sentido de fazer com que o cerrado faça parte da paisagem de uma maneira bonita. Essa aqui tá com uma luz bonita, ó. Essa aqui também é. Ó, as folhinhas novas, as folhas mais antigas, mas sempre totalmente rígidas. É uma planta emblemática do cerrado mesmo, acho que é por isso que a gente escolheu o nome. Ela é muito conhecida, acho que todo mundo que está mais habituado a andar no cerrado sabe quem é a palicúria ou é a chapéu de couro, né, a bate-caixa. Todo mundo conhece essa planta, assim, do pessoal que está mais em campo. O nome da casa é o nome de uma planta, que é a palicúria, que é uma das prediletas da Mari, que tem muito nessa área aqui.
A Mariana é uma amiga nossa, né? E assim, quando ela encomendou pra gente esse edifício, foi uma coisa assim, caramba, responsabilidade. Quando é de amigo, é mais difícil, É mais né? difícil, assim, porque você sente uma responsabilidade maior, assim, às vezes, né? Porque a relação da amizade, ela pode dificultar. Nesse caso, não. Nesse caso, ajudou muito, assim. O que esse projeto tem de mais especial para você? Eu acho que o contato e o respeito que ele tem com o Cerrado. O projeto nasceu disso, na verdade, da gente entender o ambiente onde ele estava sendo construído. E isso veio muito da Mariana, né? Essa necessidade que a gente tinha de respeitar o terreno onde a gente estava construindo. Essa construção foi interessante porque é onde a família está vindo se encontrar e passar final de semana. O tipo de troca que ele acaba tendo com o projeto já é outro tipo de troca, Exatamente. né? Eu acho que aqui envolve um pouco do prazer, né? Do lazer, de você vir passar um final de semana. Eles estão vindo constantemente, estão aproveitando mesmo esse projeto. Essa cobertura, ela tem um ritmo de estrutura muito regular. Se você for ver, ela é simétrica, ela tem vãos iguais, ela tem balanços iguais. Só que a parte de baixo não, ela tem uma lógica completamente diferente. Tem um borogodó próprio. Ela tem uma modulação, né, estrutural, mas é muito mais livre, assim. Onde você vê a peça de aço, a gente também pinta da mesma cor, né, sempre a mesma cor, chaminé, tudo que é aço, né, da construção, esse cinza, grafite. Que ele chega no concreto, também tem a característica preservada, não tem forro essa casa nenhum, é tudo exposto. A instalação corre por cima dessas lajes, né? E o tijolo, então ela também tem esse, digamos assim, didatismo assim, estrutural que você consegue entender onde tudo está. Ela chama de ateliê, porque a ideia é ser um lugar para ela fazer as coisas delas, oficinas, mas de cursos. formação a respeito do Cerrado. A ideia é fazer com que as pessoas entendam o Cerrado, vejam o Cerrado. Então vamos fazer algumas atividades que a casa vai virar lugar para as pessoas ficarem durante o curso, de repente você usa a casa junto com o ateliê. Então tem uma conversa de funcionar junto também. Não é uma escola. A cor, ela... Cor sim, cor não. A gente tenta nunca deixar o outro ficar confortável. Quando está muito confortável, a gente vai lá e dá uma chacoalhada, assim. Meu pai foi uma pessoa super importante pra gente, né? Porque ele apoiou muito, mas ele falava com muito orgulho que o bloco nasceu na área de serviço da casa dele. Eu acho que o que nos mantém unidos, além do fato das nossas mães todas se chamarem Maria, não sei se você sabia disso, nós três temos as mães Marias, né? A gente até pensou em colocar o nome do escritório Filho das Marias, porque a Mary é mãe do Matheus, a Maria e a Maria, que é mãe do Henrique e a minha. A gente tem uma relação de família e de respeito muito semelhantes também. Então, a nossa base de criação, eu posso dizer que é muito parecida. Ok. Bloco, take 3. Foi a câmera, Diogo? Foi.